mas continua sendo a mesma pessoa que sempre foi, você está tentando criar uma nova realidade com um observador velho. E não funciona. Porque o observador é a causa. A realidade é o efeito. Se você quer mudar o efeito, precisa mudar o observador primeiro. E aqui entra algo que poucos falam. O cérebro não distingue passado, presente e futuro. Ele não sabe a diferença entre uma memória e uma imaginação vívida. Toda vez que você relembra algo, o cérebro reconstrói aquela memória do zero. E se você a reconstrói com a mesma emoção de sempre, você está literalmente recriando o passado no presente. Isso se chama neuroplasticidade. E a ciência já provou que o cérebro muda fisicamente com base nos pensamentos repetidos. Cada pensamento cria uma conexão neural. Cada emoção libera químicos no corpo. E quando você repete o mesmo padrão de pensamento e emoção todos os dias, você cria um circuito automático, um programa subconsciente. E esse programa é o observador que colapsa a sua realidade. A grande maioria das pessoas vive no piloto automático. Elas acordam, pensam os mesmos pensamentos de ontem, sentem as mesmas emoções, tomam as mesmas decisões. E aí se perguntam por que a vida não muda. Mas a verdade é que elas estão colapsando a mesma linha temporal todos os dias. Porque o observador não mudou. O cérebro está programado para repetir o conhecido, para manter você seguro. E segurança, para o cérebro, significa familiaridade. Mesmo que essa familiaridade seja dolorosa. Mesmo que seja limitante. O cérebro prefere o sofrimento conhecido do que a incerteza do desconhecido. E é por isso que a mudança real exige uma quebra consciente desse padrão. Você precisa se tornar um observador diferente. E isso não acontece só com pensamento positivo. Acontece com reprogramação profunda. E aqui está uma verdade que a ciência espiritual e a neurociência concordam. A glândula pineal é a ponte. Os antigos chamavam de terceiro olho. Os cientistas chamam de glândula endócrina. Mas o papel dela é o mesmo. Ela regula os ciclos de sono e vigília através da melatonina. Mas há algo mais. Estudos sugerem que a pineal pode produzir dimetiltriptamina, o famoso DMT, uma molécula que altera completamente a percepção da realidade. E não, você não precisa de substâncias externas para ativar isso. Meditação profunda, respiração controlada, estados de transe, tudo isso pode estimular a pineal. E quando ela é ativada, você acessa frequências de consciência que estão além do cérebro racional. Você sai do modo de sobrevivência e entra no modo de criação. E é nesse estado que você pode observar de forma diferente, colapsar uma nova realidade. A pineal funciona como uma antena. Ela capta frequências, e cada frequência corresponde a uma linha temporal diferente. Quando você está em medo, raiva, frustração, você está sintonizado numa frequência baixa. E nessa frequência, você só consegue colapsar versões de realidade que ressoam com essa vibração. Mas quando você eleva a frequência, através de meditação, gratidão, visualização consciente, você sintoniza outras linhas temporais. E de repente, sincronicidades começam a acontecer. Portas se abrem, pessoas certas aparecem, oportunidades surgem do nada. Não porque o universo é mágico, mas porque você mudou de frequência. Você se tornou um observador diferente, e agora você está colapsando uma versão de realidade onde essas coisas já existem. Mas tem um detalhe crucial aqui. A visualização não é fantasia. A visualização é ensaio mental. Quando você imagina algo de forma vívida, o cérebro ativa as mesmas áreas que ativaria se você estivesse vivendo aquilo de verdade. Os atletas de elite usam isso há décadas. Eles visualizam a performance perfeita antes de competir, e o cérebro registra aquilo como experiência real, cria memórias futuras. E quando chega a hora de executar, o corpo já sabe o que fazer, porque ele já fez aquilo na mente. E a mente não sabe a diferença.
Então, quando você visualiza a versão de você que já conquistou o que deseja, você não está sonhando, você está colapsando aquela linha temporal. Você está ensaiando mentalmente a realidade que quer viver. E o cérebro começa a se reorganizar para tornar aquilo real. Agora, aqui está onde a maioria das pessoas trava. Elas visualizam, mas não sustentam o estado. Elas imaginam a vida dos sonhos, mas 5 minutos depois estão de volta ao modo de sobrevivência, checando o celular, reclamando do trânsito, remoendo problemas. E aí, o observador volta a ser o mesmo de sempre, e a realidade colapsa de volta ao padrão antigo. Porque o observador não mudou. Ele só teve um vislumbre de outra possibilidade, mas não se tornou aquela possibilidade. E é por isso que a consistência é tudo. Você precisa sustentar o novo observador, todos os dias, várias vezes ao dia, até que ele se torne a sua identidade padrão, até que o cérebro aceite aquela versão de você como real. E quando isso acontece, a realidade externa se reorganiza para refletir a interna. E aqui entra o conceito de universo holográfico. A física moderna sugere que o universo pode ser um holograma. Cada parte contém informação do todo. E isso significa que você não está dentro do universo. Você é uma projeção dele. E a projeção muda quando a frequência interna muda. Pense num holograma tridimensional. Se você muda o ângulo de luz, a imagem muda. O holograma continua sendo o mesmo objeto, mas você vê uma versão diferente. E a realidade funciona assim. Existem infinitas versões dela, e qual você vê depende da frequência do observador. Quando você muda internamente, o holograma externo se reorganiza. Não porque você forçou algo, mas porque você se tornou coerente com uma frequência diferente. E a realidade reflete isso instantaneamente. Agora, se você está se perguntando como aplicar isso de forma prática, aqui vai o caminho. Primeiro, você precisa desidentificar do observador automático, aquele que acorda com medo, que reage ao mundo, que vive no piloto automático. E a ferramenta para isso é a meditação de observação. Você senta, fecha os olhos e observa os pensamentos sem se envolver com eles. Como se você fosse uma câmera filmando a mente. Você não julga, não resiste, só observa. E com o tempo, você percebe algo profundo. Você não é os pensamentos. Você é quem está observando os pensamentos. E quando você se torna consciente disso, você sai do modo reativo e entra no modo criativo. Você se torna o observador consciente. E a partir daí, você pode escolher quais pensamentos sustentar, quais emoções cultivar, qual versão de você vai colapsar a realidade de hoje. E aqui está o próximo passo. Depois de desidentificar, você precisa reimprimir. Você precisa criar uma nova identidade interna. E isso se faz através de visualização consciente e afirmação repetida. Mas não afirmação mecânica, afirmação sentida. Você fecha os olhos, imagina a versão de você que já tem o que deseja, e você não vê aquilo de fora. Você entra naquela versão, você sente como ela sente, age como ela age, pensa como ela pensa. Você se torna aquela versão, e você faz isso todos os dias, até que o cérebro não consiga mais distinguir entre a versão